família Vila, tudo bem? Sou o Gabriel Zoidan, estou muito feliz de estar aqui com você. E hoje eu queria compartilhar um texto com vocês nesse tempo de pandemia, algo que Deus tem colocado no meu coração, e se Ele quer falar algo conosco em cima desse texto. O texto é Daniel 3, queria te convidar a abrir. No começo do capítulo ele já começa: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que levantou na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir todos na província, todos os oficiais, mais específico dizendo na província. Então a partir do 3 ele começa a falar que eles ficaram de pé diante da estátua, mas eu queria te atentar a partir do versículo 4. Nisto ordena a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento que ouvirem a trombeta e todos os outros instrumentos, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Versículo 6. Que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançada a fornalha de fogo ardente. Assim que ouvirem o som da trombeta e de todos os outros instrumentos, se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor, desculpa. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva eternamente. E o Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som de todos os instrumentos deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem todos os outros instrumentos, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha. Ó rei, e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo que não prestaremos culto aos deuses, nem adoraremos a imagem de outro que o Senhor levantou. Ouro. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com os mantos, túnicas, chapéus e outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Então as fornalhas mataram os oficiais que estavam jogando eles na fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e todos os oficiais que estavam ali chegaram perto e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens.
O cabelo da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudanças e eles não estavam com cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou um anjo e os livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus dele. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que suas casas sejam reduzidas à ruína, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Muito bom esse texto, Daniel 3. E nesse tempo de pandemia, eu refleti sobre algumas coisas, sobre algumas situações que tem ocorrido aí no nosso cotidiano. E nós podemos apontar pelo menos 3 pontos muito importantes. Com certeza você já até mesmo pode ter pregado, dado uma aula no ministério infantil, você pode ter dado isso para alguém no momento de fé. Mas eu queria tratar de novo desse texto. Quando nós falamos de Sadraque, Mesaque e Abednego, também falamos de Daniel, que é o livro que se encontra essa história. Nós falamos de 4 meninos que nasceram em Jerusalém, e esses 4 meninos foram retirados de uma Jerusalém muito menor que a Babilônia. Os meninos, eles foram retirados de um contexto totalmente diferente. Eles foram retirados de uma Jerusalém muito menor que o Império da Babilônia. E quando eles são colocados nesse império, eles têm uma nova cultura, novos deuses, uma nova forma de viver. Imagina você com os seus meados dos 14, 15, 16 anos, sendo retirado da sua cidade, sendo retirado dos teus pais, da tua zona de conforto, de onde você nasceu, sendo colocado num contexto muito monstruoso, vamos dizer assim, muito maior, muito podre, perto de onde que você nasceu. E uma coisa que eu quero parar pra gente conseguir fazer um exercício de dimensão da situação se nós dentro da igreja, quando trocamos de lugar, dentro do próprio salão nós nos sentimos incomodados, imagina sair de um contexto desse. É uma analogia bem simples, mas para você entender como sair da sua zona de conforto, ter uma nova cultura imposta, ter uma nova forma de viver, incomoda muito. E aquilo que é mais sagrado, aquilo que seus pais escolhem, aquilo que fala muito sobre a nossa identidade, que é o nosso nome, ser trocado. Então, era esse o contexto de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tiveram toda essa lavagem para ter uma nova cultura, uma cultura babilônica. Então eles se encontram numa situação onde o rei Nabucodonosor, aquele que é altamente vaidoso, aquele que no mesmo livro de Daniel, ele praticamente vira um bicho, ele praticamente vai morar com os animais. Eu te convido a ler bastante sobre o rei Nabucodonosor. E quando eles se encontram nessa situação, o rei Nabucodonosor fala assim: eu construí uma estátua, e essa estátua tem 27 metros, enfim, e eu quero que todos que estejam aqui, quando tocar a música, se prostrem. E esses meninos, eles se mantêm firmes nessa situação, porque eu acho que a primeira coisa que nós podemos entender desses textos é o posicionamento. O posicionamento não tem a ver com a situação que você está passando, então tem a ver com aquilo que você tem fé, aquilo que você acredita. Então, com toda essa mudança de cultura, com toda essa mudança de vida, de estilo, de nome, esses meninos têm uma ordem do rei, aquele rei que é violento, que é narcisista, para se prostrar. E a primeira coisa que nós entendemos eles têm um posicionamento que não muda. Então, a primeira coisa que nós podemos anotar aí é sobre o nosso posicionamento nesse tempo de pandemia. Com tudo isso acontecendo no nosso estado, com tudo isso acontecendo no nosso país, no mundo, qual tem sido o nosso posicionamento? E mais pra frente do texto, pessoas praticamente deduram eles ao rei e falam assim: ei, rei,
O Senhor deu uma ordem de comando: se prostrem assim que os instrumentos tocarem diante a estátua. Só que tem alguns judeus aqui que não se prostraram. E é muito engraçado que quando eles são levados para perto do rei, perto de Nabucodonosor, e Nabucodonosor começa a indagar algumas coisas para ele. É muito claro que quando no Velho Testamento, uma curiosidade, quando você vai tratar de alguém que está desrespeitando o rei, você tem as suas vestes despidas. Mas aquilo irrita tanto Nabucodonosor que ele manda com as vestes mesmo, não importa a forma que você esteja, para dentro da fornalha. E as fornalhas naquela época, por tamanho império, elas tinham que ser grandes pela quantidade de tijolos que deveriam ser feitos na época. Então, naquela situação, eles foram dedurados, eles ficaram frente ao rei, e quando o rei chega para eles e fala assim: ei, eu dei uma ordem, porque vocês não cumpriram. Eles são muito firmes no posicionamento que nós havíamos comentado agora, de falar assim: eu não me prostro diante de outro Deus. O meu Deus é um, eu só me prostro diante dele. Que posicionamento é esse de pessoas que tiveram toda a sua cultura, tudo aquilo que eles acreditaram, retirados, colocado em outro contexto e não foram abalados? Por muito menos, irmão, eu e você, nós temos nosso contexto muito mais favorável do que aqueles meninos, e nós somos abalados. E por quê? Então, ao chegar perto do rei, eles são firmes. E o rei fala assim: então, já que vocês não me obedecem, eu acho que vocês não têm dimensão do meu império, eu vou colocar vocês dentro na fornalha de fogo, ok? E uma das falas mais bonitas desse capítulo é quando eles falam assim: ei, rei, nós cremos num Deus, e ele pode nos livrar, mas como também não pode nos livrar. Quando eles têm essa fala, eu lembro muito forte de Hebreus 11, os heróis da fé. Quando o autor de Hebreus começa a falar dos heróis da fé, eles começam a falar das grandes obras de Abraão, de Moisés, só que do meio para o final, eles começam a falar de homens que foram apedrejados, homens que apanharam, homens que morreram pela fé deles. Então, como assim? O poder de Deus na situação não era o que importava mais. O que importava era a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego no caráter de Cristo, no caráter de Deus, perdão. Então a fé deles estava no caráter, não no milagre. Então o que nós podemos colocar como segundo tópico é: nós não confiamos em milagres, nós confiamos no caráter de Deus. Então a certeza deles não estava que eles sairiam vivos da fornalha. A certeza deles estava que Deus não desampararia na hora da fornalha. Deus não os deixaria sozinhos na hora da fornalha. Porque, irmão, uma coisa que nós temos que entender é que, sendo cristãos, não quer dizer que teremos vitória em tudo. Quer dizer que Deus e Jesus estará no controle de tudo. Então tem uma diferença muito grande das coisas aqui. Eles tinham certeza que Deus estava com eles, mas não certeza se eles iriam viver ou não. É muito engraçado que nós, como cristãos, quando falamos de fé, nós logo atribuímos com uma mudança instantânea do momento. Então, quando esses caras eles são jogados na fornalha, o que eu e você espera? Que o fogo cesse. Que a parada diminua. Que as coisas fiquem mais fáceis, que a situação seja mudada no mesmo instante. Só que quando eles falam assim: ei, a morte não é um problema para nós, nós cremos no caráter, ele pode fazer como ele também não pode fazer. O rei Nabucodonosor dá uma situação para eles, fala assim: então esquente 7 vezes mais a fornalha. Então, pegando o pensamento que eu falei há pouco nós queremos sempre, quando se tratar de fé, ter uma mudança instantânea na situação. Quando eles têm um posicionamento de fé no caráter de Deus, a situação piora 7 vezes mais. Então, a partir do momento que eles têm fé no caráter de Deus, se a situação piorar ou melhorar, tanto faz. Por quê? Porque Deus está com eles, esteve com eles, está conosco. Então, se a situação está ruim para nós, por que nós estamos com dúvida de que Deus está conosco?
Por que nós estamos abalando nesse tempo de pandemia? Eu sei que deve estar difícil para você, como também está muito difícil para mim, mas será que em algum momento nós não estamos esquecendo da grandeza do Deus que servimos? Nós principalmente estamos esquecendo do caráter daquele que nos mantém, porque homens poderão falhar, dinheiro pode falhar. Nós chegamos numa situação onde a nossa graduação já não importa tanto, porque o que está valendo é só saúde emocional. Você tem homens estudados, PhDs em matérias com depressão, e pessoas que trabalham, entre aspas, em subemprego, totalmente felizes. Por quê? A nossa fé está onde? A nossa fé é muito instantânea. Eu oro, eu quero que aquilo apareça. Se aquilo vai aparecer, se aquilo vai mudar, não importa. O que importa é que o caráter de Deus é imutável. Então, nesse tempo de pandemia, a segunda coisa que eu queria cravar desse texto é a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança tem que estar no caráter de Deus. Então esses meninos, com a fornalha 7 vezes mais quente, eles foram jogados. E aí a situação que vem é a maior manifestação do Espírito Santo, mas que é muito válida colocar que ela poderia ter acontecido ou não, porque não importava mais para eles. E quando o Espírito Santo vai ali, e quando as coisas acontecem, o rei Nabucodonosor olha e fala assim: ei, eu estou vendo 4. Mas vocês não jogaram 3? Sim, jogamos, mas eu estou vendo 4. E o quarto tem a semelhança do Filho do Deus vivo, tem a semelhança com o Filho de Deus, depende da sua tradução. Mas calma aí, vamos entender tudo isso daqui. Primeiro nós entendemos posicionamento, nós entendemos que a nossa fé não tem que estar na situação, na mudança instantânea na situação, e sim no caráter de Deus. E por terceiro, Deus escolhe se Ele mudará a situação ou como nós iremos passar pela situação. Mas isso não quer dizer que a situação nunca esteve no controle de Deus. Então, nesse tempo de pandemia, qual é a maior aplicação o que Deus tem falado no meu coração sobre esse texto? É principalmente onde nós estamos confiando e que Deus não perdeu o controle das coisas. Com toda certeza, o que aconteceu na fornalha foi um reflexo do posicionamento deles. Com toda certeza, Deus estava no controle de tudo desde o começo. Só que a grande questão é porque nós esquecemos do que está acontecendo, nós esquecemos do nosso Deus, quer dizer que nós esquecemos da grandeza e do caráter do nosso Deus. Então, se nós trememos na nossa fé, é porque nós não temos enraizado o tamanho do nosso Deus. Porque se nós soubéssemos o tamanho do nosso Deus, nós não iríamos pestanejar na nossa fé. Então, o que eu quero que eu e você possamos exercitar e ter a certeza é que nós não confiamos em pessoas, nós não confiamos em situações, nós não confiamos em oportunidade, nós confiamos em Deus. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da tua casa, da minha casa. Deus está no controle dessa pandemia. Deus está no controle da nossa quarentena. Deus está no controle do sustento da nossa quarentena. Deus está no controle, cara, da sua paternidade. Deus está no controle da sua casa, dos seus filhos, da sua herança. Deus é a nossa esperança. Deus é o começo, meio e fim, e tudo é gerado, tudo é feito e tudo é findado nele. E é isso que nós cremos. Então, nesse tempo de pandemia, o que eu queria trazer de Deus para todos nós é: vamos confiar no caráter dele, porque dele vem todas as coisas. E não importa a situação, se ela vai piorar 7 vezes mais, nós cremos no caráter daquele que morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia. A morte não venceu, ele venceu, a esperança está nele. Amém? Queria orar que você possa fechar os olhos aí na sua casa, que você possa crer nas palavras que você vai falar agora,
porque nós vamos entregar as coisas na mão dele, amém? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor derramou aqui hoje. Muito obrigado porque a Tua palavra, Senhor, é rema. A Tua palavra traz esperança, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós cremos no Teu caráter e o Teu caráter é imutável, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não é falho. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e fim de todas as coisas, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor colocou, Senhor, os fundamentos dessa terra. O Senhor falou, Senhor, para o mar parar. O Senhor abriu o mar, o Senhor parou o sol, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tirou da fornalha, o Senhor tirou dos leões, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tirou do cativeiro, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez água virar vinho, Senhor. Multiplicações, Senhor. Pai, muito obrigado porque no terceiro dia, Senhor, o Senhor ressuscitou, Pai. E nós cremos nisso, Pai. Nós cremos num Deus vivo, Senhor. Nesse momento de pandemia, nesse momento de Covid, Pai, na frente da batalha vai o nosso Deus, Senhor. Na frente da batalha vai o nosso Senhor. E é nisso que confiamos, Pai. Que a paz que excede todo entendimento invada a nossa casa, invada o nosso coração. E que cada vez mais nós possamos, Senhor, crer que o Senhor é o Deus vivo. Nós não cremos em lendas, nós não cremos em bom homem, nós cremos no Deus vivo. E muito obrigado por isso, Pai. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, tudo. Muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por esse povo, muito obrigado pelos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém.